Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. E olha bem, o presidente da Câmara, Arthur Lira, o negócio dele é grana. Inclusive ele está indo até falar com o presidente Lula, porque o ministro Flávio Dino suspendeu 4,2 bilhões das emendas parlamentares. E ele, como que é o negócio seguinte, ele quer sair candidato a senador. Só que tem um porém nisso aí. Ele não quer gastar o dinheiro dele na campanha. E quer gastar dinheiro de quem? Quer gastar dinheiro da população brasileira. Então o objetivo dele é grana. Agora, me parece que a Câmara, o Congresso Nacional, inclusive, eles estão metendo a mão na grana. E aí o governo do presidente Lula fica querendo, inclusive, tirar dinheiro até, olha bem, até das assistências sociais. Por exemplo, dinheiro da aposentadoria do trabalhador, dinheiro do auxílio para aquelas pessoas que são inativas. Agora, por que não tira o dinheiro dessas emendas parlamentares? Porque essas emendas parlamentares, conforme disse um deputado na Câmara, isso é roubo. Inclusive, o pessoal entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal a respeito disso. E tem um outro porém. Em um despacho publicado na noite de quinta-feira, o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, respondeu, inclusive, ao pessoal que está reclamando. Inclusive prefeito, até uma associação de vereadores, de prefeitos lá de Manaus, do Amazonas, Associação Amazonense de Município, que expressou, eles estão preocupados com o impacto na decisão do ministro Flávio Dino. Porque o Flávio Dino bloqueou as emendas na última segunda-feira. E a Confederação Nacional do Município, que é representada pelas prefeituras de diversas cidades brasileiras, também se manifestou em apreensão com o condicionamento dos repasses. Agora, no entanto, o ministro esclareceu que essa medida não compromete os recursos já direcionados ao serviço, inclusive de saúde. Agora, nessa publicação dessa quinta-feira do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, ele respondeu aos prefeitos que haviam questionado o bloqueio de emendas parlamentares e argumentou que a medida poderia comprometer o serviço de saúde. Informa, inclusive, o ministro Flávio Dino afirmou que a suspensão desses 4,2 bilhões determinado por ele é temporário. Agora, a resposta do ministro veio após um ofício encaminhado ao Supremo Tribunal Federal por essa associação de municípios do Brasil inteiro, inclusive. Agora, nenhuma decisão
Lá atrás, em agosto, o ministro Flávio Dino havia exigido que os repasses do fundo destinado à saúde fosse gerenciado por contas bancárias específicas, individualizadas para cada emenda recebida. Como essa orientação não foi cumprida, o ministro reiterou a necessidade da criação dessas contas, conforme nova determinação publicada no dia 23 de dezembro. E o ministro Flávio Dino, inclusive, ele destacou que houve tempo suficiente para a providência administrativa que fossem adotados. E o que, segundo ele, não aconteceu. E olha bem o que ele diz, abre aspas. Houve, portanto, tempo mais do que suficiente para as providências administrativas que aparentemente e estranhamente não foram adotadas, afirmou o ministro Flávio Dino. Agora tem um porém nisso tudo. Agora, em resposta a essa dita omissão, o ministro determinou que a Advocacia Geral da União, a AGU, se manifestasse no prazo de até 10 dias úteis. Qual foi o motivo administrativo disso? Para que as contas específicas ainda não tenham sido criadas. Ele também explicou, o ministro Flávio Dino, que sugestões de criar conta separada vêm de áreas técnicas do Tribunal de Contas da União, o TCU. Agora, isso com o objetivo de melhorar o controle e o rastreamento do uso de emendas parlamentares. Porque está acontecendo um monte de falcatrua. Agora, o acolhimento da sugestão decorreu das reiteradas denúncias e decisões judiciais sobre o mau uso do recurso e emendas parlamentares, completou o ministro Flávio Dino. Agora, o ministro Flávio Dino também, ele rebateu a afirmação dos bloqueios que afetaria a continuidade dos serviços essenciais, como havia sido alegado pela Associação Amazonense de Município. Agora, o ministro Flávio Dino afirmou que não houve retirada de recursos a colocar em risco a continuidade dos serviços essenciais, que a suspensão se referia exclusivamente às emendas parlamentares. E olha bem o que ele diz, abre aspas, esclareço que não houve nem há bloqueio de recursos oriundo de outras fontes inerente ao SUS. O fundo pode ser usado normalmente, afirmou o ministro Flávio Dino. Agora, na última segunda-feira, o ministro Flávio Dino determinou o bloqueio de 4,2 bilhões em emendas de comissão e solicitada pela Câmara dos Deputados. Porque não tem controle. Agora, a medida foi tomada a partir de uma ação movida, inclusive, dizendo que não tem controle pelo PSOL. E a liberação dos valores relativos a 2025, condicionada ao cumprimento de normas transparência já estabelecida em decisões anteriores, além de suspender
o repasse, o ministro fez duras críticas, o que chamou de degradação institucional, diante de denúncia recorrente de desvio de verbas, inclusive com apreensões até de mala cheia de dinheiro. Isso em operação da Polícia Federal. Agora, olha bem como o Flávio Dino está muito certo, porque inclusive colocou a Polícia Federal para investigar. Colocou a Polícia Federal para investigar. E olha bem, a Polícia Federal combate o desvio de verbas da saúde no Rio de Janeiro, em Paraty, em Angras do Reis. A Polícia Federal deflagrou nessa manhã de sexta-feira a Operação Cashback, com o objetivo de desarticular um esquema de desvio de recursos públicos em contratos que somam mais de 40. Olha bem, vou até repetir. Contratos que somam mais de 40 milhões da Prefeitura de Paraty. Quem conhece Paraty sabe qual é o tamanho da cidade. Agora, essas irregularidades ocorriam olha bem, lá atrás, desde a pandemia da Covid-19, com pagamentos indevidos a funcionários públicos. Agora, hoje estão sendo cumpridos 6 mandatos de busca e apreensão na cidade de Paraty, expedida pelo Tribunal Regional Eleitoral. E entre as medidas determinadas pela Justiça estão o afastamento das funções públicas, proibição de contrato com o poder público e a indisponibilidade de bens dos investigados. Só que a Polícia Federal, ela não informou quem são os investigados, não informou o nome das pessoas. Só diz que são funcionários públicos, agentes públicos, conforme eles colocam. Agora, os envolvidos poderão responder por crime eleitoral, corrupção ativa, passiva, além de fraude em licitação com superfaturamento, direcionamento de certame. Agora, os caras metem a mão na grana mesmo. E essa grana toda são daquelas emendas parlamentares que não tinham controle nenhum, porque no governo Bolsonaro, o governo Bolsonaro deixou isso tudo na mão do Arthur Lira. Aí o Arthur Lira deitou e rolou na sopa. Porque olha bem, a democracia no Brasil tem 3 poderes. Poder legislativo, que é o Congresso Nacional. Poder executivo, que é o Palácio do Planalto, é o Lula. E o Poder Judiciário, que é o Supremo Tribunal Federal. Agora, o que acontece? O Arthur Lira, ele está querendo mudar as coisas. Ele está querendo ficar com a grana que o governo tem
para governar o Brasil todo, está querendo que deixar na mão dele. Sabe por quê? Porque o Arthur Lira, inclusive, já ficou bem claro que ele quer ser presidente do Senado. Ele quer ser presidente do Senado. E ele vai sair candidato a senador nas próximas eleições. Agora, eu praticamente digo o seguinte: população de Alagoas, não eleja, não vote no Arthur Lira, porque inclusive ele está condenado por falcatrua nas eleições de 2022. E ele só está lá no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, com uma ação que ele entrou na Justiça. Essa ação que segura ele. Agora, espera um pouquinho. A Advocacia Geral da União não poderia derrubar essa ação e tirar o Arthur Lira da presidência da Câmara, inclusive como deputado, porque ele fez falcatrua, foi provado e ele foi condenado. Se ele foi condenado, ele tem que pagar pelos erros que ele cometeu, pela falcatrua que ele cometeu. E tem outro porém: o Arthur Lira está envolvido com uma série de coisas, de irregularidades. É que ele tem lá no Supremo Tribunal Federal um ministro que livra a cara dele. Porque o ministro Gilmar Mendes, naquele processo que teve, que toda a quadrilha, inclusive que estava dentro do gabinete do Arthur Lira, que a Polícia Federal investigou, aí mandaram para o Supremo Tribunal Federal porque acharam o Arthur Lira que ele tem privilégio como deputado e só pode ser investigado pelo Supremo Tribunal Federal. Aí caiu na mão de quem? Caiu na mão do Gilmar Mendes. E sabe como é que é? O Gilmar Mendes joga no outro time. Ele tem empresas, ele joga, inclusive ele faz até convenções e congressos fora do Brasil com empresários. Aí o que ele fez? Mandou a Polícia Federal destruir todas as provas que incriminasse o deputado presidente da Câmara, Arthur Lira. Quer dizer, eu acho, inclusive, que o Gonet ou o ministro Flávio Dino poderia fazer valer esse processo que a Polícia Federal gastou tempo e dinheiro investigando. É o caso dos robôs. E tem outra: roubaram todas as prefeituras de Alagoas. Meteram a mão na grana. Inclusive na casa de foi encontrado um cofre que tem não sei quantos milhões, acho que sim, eu não lembro a quantia de milhões que foi encontrada na casa de que inclusive está com o Ministério Público. E eles não conseguiram provar de onde era aquele dinheiro. Que o dinheiro é de corrupção e de roubo. Agora, o Arthur Lira
vai sair candidato a senador. Então, o que acontece? O povo de Alagoas, a população pobre, não vota nesses caras, não vota na extrema-direita. A extrema-direita não quer nem saber da população. O objetivo da extrema-direita é eles meter a mão na grana e ficar milionários. É isso que eles fazem. E a população, quanto mais eles ficam ricos, o povo vai ficando mais pobre. E a população pobre que elege eles. Então vamos ter um pouco mais de inteligência. Não vamos votar nesses canalhas todos. Essa extrema-direita, inclusive o pessoal do PL, todos esses partidos de direita, não vote em nenhum deles. Não vota. Pode ser pastor, coronel, delegado, não vote nesse pessoal. Porque esse pessoal só quer o bem-estar deles. Só deles. Certo, pessoal? Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, que eles querem dar um golpe na nossa democracia, certo? Então, inscreva-se no canal. Juntos, nós somos mais fortes, certo? Fico por aqui, pessoal, e um tchau.